Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thomas e vou comentar as questões de História, Filosofia e Sociologia nessa prova de segunda fase da Unesp, né? Na parte de História tivemos aí 4 questões do nosso programa e, curiosamente, uma divisão em períodos, né? Parecida, na verdade igual à do ano passado. Nós tivemos uma questão sobre Idade Média, tivemos uma questão sobre a época contemporânea, depois tivemos 2 questões de história do Brasil. Uma se referindo à monarquia, portanto pensando aí o Brasil mais no século XIX, e a outra sobre o período republicano, né? Então uma tendência aí que a gente já tem observado nessa prova. Essas questões foram muito exigentes em relação à leitura e interpretação de textos, particularmente a questão sobre economia brasileira no século XIX, exigindo do aluno a habilidade com gráficos, né? Quer dizer, utilizar os dados de uma tabela e elaborar, esboçar um gráfico. Então, o cuidado com a palavra esboçar na questão chama atenção, porque é claro que existem várias possibilidades de elaborar esse gráfico e a questão está pedindo só que o aluno apresente uma determinada solução, né? E com certeza um aluno que está treinado aí com exercícios teve aí a tranquilidade de encontrar uma solução para esse exercício. No mesmo exercício sobre o Brasil monárquico, tivemos uma questão sobre o algodão, né, a economia algodoeira no Brasil. Esse é um assunto clássico, a comparação com o que acontece nos Estados Unidos na mesma época, Guerra Civil ou a Guerra da Secessão, para ajudar então a pensar sobre o que acontecia na economia brasileira. Um outro assunto clássico que apareceu na nossa prova de história foi essa questão da relação entre suzerania e vassalagem, uma característica fundamental da sociedade feudal, né? E aí também o aluno deveria aproveitar o texto para elaborar a sua resposta, também usando conhecimentos do assunto, mas a gente pode considerar aí de fato um assunto bastante lembrado aí nas nossas aulas, né? Já a questão de história contemporânea, curiosamente trouxe o tema do futurismo, que já apareceu em outras provas desse ano, e exigindo a habilidade do aluno para contextualizar, né, esse assunto, quer dizer, falar então das principais características da época. Portanto, podemos falar aí que foi uma questão sobre esse período conhecido como a Paz Armada. E o aluno tinha que distinguir, né, as características políticas do período, as características econômicas do período. Então, uma prova de conhecimento sobre uma determinada época, um período muito importante da história, e aí a capacidade do aluno de distinguir o que seriam assuntos de política, o que seriam assuntos de economia. Na parte de filosofia, podemos dizer que tivemos questões que se apoiaram em textos, né, trouxeram a importância aí da leitura e da interpretação de textos, mas também exigindo conhecimento assim do candidato acerca dos principais pontos de um programa de filosofia do ensino médio, né? Então, por exemplo, numa questão sobre epistemologia, citando o autor, o filósofo David Hume, né, o aluno teria que mostrar aí não só um pouco da concepção do Hume, mas também o diálogo que esse autor promoveu com a chamada tradição, né? E a questão também sobre o Kant, Immanuel Kant, um importante representante do iluminismo, autor que sempre aparece nos grandes vestibulares, então já é conhecido de um aluno estudioso, né? Mas aí o trabalho também na questão de comparar esse representante do iluminismo com um pensador mais antigo, né? Que é o Maquiavel, mas também bastante conhecido de nós. Portanto, uma questão tratando aí de ética e política. Esse é um campo aí da filosofia que tem aparecido bastante nos grandes vestibulares, né? Então, uma questão exigente, trabalhosa, mas trazendo autores bastante conhecidos aí no estudo da história e da filosofia. Já aí no campo da sociologia, né, na interface com a sociologia, tivemos uma questão bastante apoiada em texto, discutindo justamente aspectos do conhecimento científico, né? E tivemos também uma questão que exigia algum conhecimento prévio do aluno
para discutir importantes conceitos, como, por exemplo, etnocentrismo, né? Relativismo, né? E aí também associar uma escola ou comparar com uma escola aí do pensamento muito importante, sempre lembrada na parte de sociologia, que é o positivismo, né? Então, foi uma prova que abordou assuntos, temas muito importantes na área de humanidades, né? Tanto de história, quanto filosofia, quanto sociologia, alguns temas considerados clássicos, alguns autores considerados clássicos, mas exigindo domínio de conteúdo, trabalho com textos, com gráficos, né? Então é realmente um aluno habilidoso, estudioso, bem preparado, que certamente vai se sair muito bem com essa prova. Então estamos torcendo aí pelo seu sucesso, um grande abraço e até a próxima.